Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, que todo mundo sabe. Não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem aquela aparição mariana para defender o meu Apocalipse do desejo. Aqui tem apenas o que São João escreveu e revelou no livro do Apocalipse, nada mais e nada menos. E hoje eu quero falar um pouco sobre a live lá do maior teólogo dos últimos tempos, né? Todo mundo sabe quem é o maior teólogo dos últimos tempos, e os seus amigos, né, que tentaram refutar o preterismo, falando sobre o anticristo, sobre Nero, enfim. Eu sei que a todo momento, pelo que me falaram, eu fui chamado de macabosta, macabesta, não tem problema, gente, só não me chame de pedófilo que aí o bicho pega, tá? Mas pode usar aí qualquer adjetivo, qualquer palavrão, qualquer apelido, não tem problema nenhum, eu levo tudo de boa isso daí, tá bom? Só não fica aí, só peço para que não fique magoado quando eu usar um adjetivo também, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre o termo confins da terra, porque segundo os três ali na live, né? Não vou citar o nome, mas segundo os três ali na live, eles descobriram que o termo Terra significa planeta, porque o mundo, né, até concordaram, parece ali, que não existia o termo planeta na época, mas segundo eles o termo Terra significa mundo todo, porque Jesus Cristo usou o termo confins da terra lá em Atos Apóstolos 1:8. Eu vou explicar exatamente o significado disso, vou mostrar na concordância Strong's o que realmente significa esse termo fim, e também vou mostrar o próprio professor José Ferreira, né, que participou do meu canal. Nós fizemos um debate aqui mostrando para eles que os confins da Terra aí não significa planeta Terra, o mundo todo, e sim a terra de Israel. Então, o próprio professor José Ferreira, que é futurista, professor de grego, né, conhece muito mais do grego do que eu, mostrando para eles que esse termo confins da terra ali significa terra de Israel, tá bom? Antes de mais nada, por favor, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá aquele like maroto no vídeo, por favor, gente, dá aquele like maroto no vídeo, é muito importante, só assim vai ajudar na relevância do canal, tá? E compartilhe os vídeos, tá, do canal, vai lá no botão compartilhar, clica ali em copiar o link, né, e começa a distribuir aí no mundo da internet. E como eu falei, o YouTube não ajuda os canais católicos. Eu tenho aí alguns testemunhos aí de pessoas que se inscreveram no canal e o YouTube, né, retira a inscrição da pessoa. Por favor, confirma lá se está inscrito. É muito importante mesmo. Nessa época de eleição aqui, o YouTube fica meio louco. Se você puder contribuir financeiramente com o meu canal, eu agradeço de coração. Você pode contribuir através do Apoia-se, que está aqui em cima, aqui o QR Code, mira o celular e você pode fazer a sua contribuição. Você também pode fazer através da chave Pix. crismacabelos@gmail.com. Através ali da chave Pix você pode contribuir com o canal com qualquer valor, né? Aquele valor que você desejar. Também tem aqui do lado a opção do Apoia-se, né? Tem o link aqui na descrição do vídeo. Você pode ser um apoiador do canal e pode participar também do clube de membros, que é igual ao Apoia-se, mas aí você vai diretamente no YouTube, na plataforma do YouTube, e se torna membro do canal. Tem 3 opções lá e fica a sua escolha, desde R$ 1,99 até R$ 7,99, tá? O Apoia-se, qualquer valor ali que você quiser contribuir mensalmente, você que escolhe o valor e tem essa opção de fazer essa contribuição mensal. Mas vamos lá, minha gente, deixa eu colocar aqui a introdução. Os nossos amigos lá, né, o maior teólogo de todos os tempos, e lá também tem, né, os outros dois ali, não vou ficar citando o nome deles, eles descobriram que o termo terra, o termo gas, aquele termo que eu sempre utilizo aqui para se referir à terra de Israel, eles descobriram que esse termo significa mundo inteiro, planeta, sei lá, né, o que eles acreditam na verdade. Mas, pelo menos, né, eles descobriram que na época de Jesus Cristo não se chamava planeta Terra, tá? Eles descobriram isso. Conseguiram descobrir. Também descobriram que existe o termo oikumene, que significa o quê? Né? O mundo do Império Romano. Já é um grande avanço, viu, gente? Já é um grande avanço.
porque até um tempo atrás aí o ecumene para eles ali era o mundo todo, e o termo terra significava o mundo todo também, e segundo eles já se sabia na época que existia um planeta, que era o planeta Terra e pronto, entendeu? Agora já surgiu um grande avanço aí, pelo menos eles concordam com a ideia de que na época ninguém sabia exatamente que a Terra era redonda, né? Ah, mas tinha um filósofo grego lá que já sabia, estava medindo a Terra e descobriu que a Terra era redonda. Gente, isso não se torna canônico, tá? O fato de um filósofo grego na época já ter o entendimento que a Terra, né, tinha a sua curvatura, não quer dizer que isso se tornou canônico no mundo. Não quer dizer que os judeus aceitaram isso ou, né, tinham ciência disso. E imagina, para os judeus, o que eles tinham ali a respeito da criação do cosmos é o que está no livro de Gênesis. Eles acreditavam naquilo, eles não iriam deixar de acreditar naquilo por causa de um filósofo grego, gente, pelo amor de Deus. Então, realmente, tinha sim um filósofo grego lá, um matemático, sei lá, né? Eu não entendo muito dessa parte aí da filosofia grega e do conhecimento dos gregos, eu não conheço muito essa parte aí não, tá, gente? Mas realmente tinha já lá um sujeito que estava medindo a Terra e já se sabia que tinha uma curvatura a Terra, mas isso não se torna canônico, tá? Essa é a realidade, entendeu? Isso veio, né, na era, praticamente ali na era medieval, o conhecimento que realmente a Terra é redonda, enfim, o conhecimento de que a Terra girava em torno do Sol, todo esse conhecimento veio bem depois da época de Jesus Cristo. Mas isso não vem ao caso. O fato dos três ali concordarem que, na época, não se sabia que a Terra era redonda e a Terra não era chamada de planeta Terra, já é um grande avanço. E também descobriram que o ecumene significa apenas as províncias do território do Império Romano, tá bom? Seria o Terrarus Orbis, que eu tanto falo aqui, né? Aquele mapa do Império Romano. Mas vamos ver ali um trechinho do que os três falaram a respeito do termo terra. Eu vou mostrar aqui na concordância Strong's e também com textos bíblicos que os confins da terra, ali em Atos, capítulo 1, versículo 8, significa, né, as extremidades ali do território de Israel, tá bom? Prestem atenção nisso aqui, gente. Ah, piada, tá? Mas vamos lá. Mais uma vez, Apocalipse 21, e vi novos céus e nova terra, guerra de novo, pois o primeiro céu, a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Será que aqui é apenas uma nova terra de Jerusalém? Ué, você está falando que São João viu Jerusalém, a nova Jerusalém vindo do céu? Jerusalém é um território, se eu não estou enganado, Jerusalém é um território. E quando, nesse versículo aí de Apocalipse capítulo 21, São João está vendo descer a nova Jerusalém, certo? Quando ele fala que é um novo céu e uma nova terra, está falando do quê? Se é uma nova Jerusalém, Jerusalém é um território. Não é o mundo todo, tá bom? É claro que aqui entra a questão da igreja, tá? A Nova Jerusalém representa a igreja. Essa nova terra representa a igreja, tá? O território hoje da igreja. Ah, mas é o mundo inteiro a igreja? Não, nem todo mundo aqui está convertido, não é todo mundo que está salvo, tá bom? Então, enfim, esse é o entendimento espiritual. Mas se ele está vendo novos céus e uma nova terra, e essa terra se chama Nova Jerusalém, Jerusalém não é o mundo, não é o planeta. Então, o próprio versículo aqui refuta o cidadão, tá? De maneira material ou espiritual. Ele que escolha. Mas vamos continuar aqui porque a pataquada é grande, gente. A pataquada é grande. Prestem atenção nisso daqui. Falando da Terra como planeta, né? Mais uma interpretação ridícula. Mais uma vez, Atos 1:8, receberão... Atos 1:8. Prestem atenção no versículo e em todo o contexto. Jesus Cristo se dirigindo aos israelitas, né? Jesus Cristo não estava se dirigindo aos gentios, e sim aos israelitas. Prestem atenção em todo o contexto, tá? Poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pronto, descobriu aqui o planeta Terra, gente. Descobriu o planeta Terra. Parabéns, o maior teólogo de todos os tempos, tá? Só que o contexto aqui todo foi voltado para Israel. Jesus Cristo está falando com os israelitas. E o que ele usa aqui?
Olha os termos, né? Serão minhas testemunhas aqui na Judéia, Samaria e também os confins da terra. Tá falando de Israel, gente. Ele não fala assim, ó, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, na Grécia, em Roma e em todos os confins da terra. Não, ele não falou isso. Ele só citou aqui lugares dentro de Israel. Ou seja, você está falando até os confins da terra. É porque ele está dando um limite até todo aquele território onde se encontram esses lugares. Samaria, Judéia e Jerusalém. É difícil entender isso, é difícil. Ele não está falando de mundo, tá? Até porque quando Jesus Cristo cita o mundo todo, ele usa o termo cosmos, ou usa o termo oikumene, se referindo, né, ao Império Romano, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho mais para frente isso daí. Mas prestem atenção agora na interpretação dos amiguinhos do maior teólogo de todos os tempos. E mesmo que um judeu não saiba que existiam outros continentes como a América, por exemplo, esse último versículo que você acabou de ler já deixa claro que eles entendiam que a Terra tinha lugares que ainda não foram explorados e não eram do conhecimento deles. E aí quando fala confins da terra, significa extremidade, tá? O termo grego significa ali extremidade, e não significa algo desconhecido, até porque é o mesmo termo usado em Apocalipse quando fala que Jesus Cristo era o primeiro e o último. Ou quando Jesus Cristo fala assim, lá no Evangelho de São João, que no último dia, né, eu ressuscitarei no último dia. Então é algo conhecido, não desconhecido. Quando fala Jesus é o primeiro e o último, ninguém conhece Jesus Cristo? Então ele está falando que esse termo aí, confins da terra, que significa extremidade, seria algo desconhecido. E não, Jesus Cristo só está falando assim, ó, o Evangelho ali, a palavra vai ser anunciada em Jerusalém, na Judéia, Samaria, tudo em Israel, gente, até a extremidade da terra, ou seja, do território de Israel. Eles utilizam a expressão confins da terra. O que é confins? É uma coisa que você sabe que existe, mas você não sabe onde é que está. De onde ele tirou essa ideia, meu Deus do céu? Mas de onde ele tirou essa ideia? Pegue todos os textos, né, dentro das escrituras, todos os textos que se usa o termo grego ali para confins ou extremidade, e veja se está se referindo a algo desconhecido. Então, cara, eles tiram ali uma ideia, não sei da onde, vão buscar argumento lá, sabe, no fígado, para tentar ali sustentar o tal do apocalipse do desejo deles, né? Onde chega, né, o apocalipse futurístico? Vamos continuar aqui, prestem atenção. Eles utilizavam expressões como essa daí, até os confins da terra, ou seja, a gente não sabe onde é que é esses confins da terra, mas a gente sabe que não se resume somente aqui no mundinho conquistado pelos romanos, hein? E ele ainda usa esse termo terra como se fosse um mundinho conquistado pelos romanos, né? Ele mesmo explica que ele significa oikumene, não o guess. Oikumene, o mundo dos romanos significa oikumene, não o termo guess. Olha que mistura, que salada de frutas, tá bom, gente? Então, é bom a gente esclarecer isso, porque amanhã ou depois os preteristas vão chorar aí nas lives deles aí, dizendo que mas o judeu não sabia, o continente americano, claro que não sabia. Claro que não sabia, nem tinha ideia do continente americano, até porque o oikumene, para eles, o oikumene era apenas um mapa ali do Império Romano, o terrarus orbis, que significa terras, né? As terras do Império Romano, tá no plural, por isso que fala terrarum orbis, tá bom? E é o disco, né, que para eles era um disco do Império Romano e não um globo também, tá, gente? Tem que saber exatamente o termo correto usado na época, tá? Então era terrarus orbis, tá? E não terra, era terras do Império Romano, ou seja, províncias do Império Romano. Isso é traduzido como oikumene no grego e não como ges, e sim como oikumene, tá? E a concordância Strong's, ela mesmo, né, explica isso daí, tá bom? Descoberto depois, né? Mas por isso mesmo. E o termo que se utiliza para regiões desconhecidas, que claro que isso é claro, os judeus eles sabiam de regiões desconhecidas, eles usavam o termo cosmos. O cosmos significava o quê? O oicumênio, o Império Romano todo ali que era conhecido, e também os povos bárbaros, que
terras desconhecidas, tá? Territórios desconhecidos. Aí se utiliza o termo cosmos. É muito simples entender isso daí. Se utiliza essa linguagem na Bíblia chamada de confins da Terra, porque eles sabiam que a Terra não se resumia só naquele mundo que eles conheciam. Fake news. Eu vou pegar, antes de fazer a exegese, pegando textos bíblicos e a concordância Strongs também, eu vou pegar aqui a explicação do professor José Ferreira, tá? Que ele é professor de grego, ele já fez um debate comigo, né? Depois a gente vai fazer mais um debate quando tiver tempo. Vou pegar aqui, né, a explicação dele. O conceito dele tá correto, só que ele usou de uma maneira errada, eu vou explicar o porquê. Só que assim, o texto que ele usou é perfeito. O texto que o professor José Ferreira usou aqui é perfeito, só que ele usou de uma maneira errada, mas o conceito correto, tá bom? Ele vai explicar aqui confins da terra, que significa território de Israel. Prestem atenção nisso daqui, gente. Vamos lá. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Nem todos quem? Todos de Israel. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Isaías diz isso a quem? Aos filhos de Israel. Olha o contexto lá. Aos filhos de Israel. Preste atenção, todo momento o professor José Ferreira, aqui de uma maneira correta, ele fala, olha o contexto, a mesma coisa em Atos 1:8, né? Tem que observar o contexto ali. Tá falando para israelitas, falando de Judéia, não, tô falando de Jerusalém, Judéia e Samaria. São lugares dentro do território de Israel. Não tá falando, ó, Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, Grécia, Macedônia, Tessalônica, Éfeso, né? Sei lá, Roma e até os confins da terra nesse sentido. Não tá falando isso, só falou de lugares dentro do território de Israel. A mesma coisa aqui, o professor José Ferreira, de uma maneira correta, ele só usa o texto de uma forma errada. Eu vou explicar o porquê. Mas esse texto é perfeito para explicar exatamente o que significa terra e oikumene. Mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E prestem atenção na explicação do professor José Ferreira. Será, professor Feira? Sim, é isso mesmo. Ó, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Não ouviram quem? Lembra do versículo 1, 2, 3, 4, 5? Eles, filhos de Israel? Sim, por certo. Pois por toda parte saiu a voz deles. A voz deles de quem? Dos profetas. A voz de Isaías, a voz de Moisés, a voz da pregação dos judeus. A voz deles, ó, deles quem? Deles aqui, o pronome possessivo aqui é uma referência a eles, aos filhos de Israel, lá dos versículos primeiros. Saiu a voz deles, a pregação dos profetas, a pregação de Moisés. Saiu por toda parte falando que viria o Cristo, que viria... Sim. Não é? A GG pergunta, não ouviram o quê? A pregação de Cristo. Não, de Cristo não, GG. Deles, dos próprios filhos de Israel, isto é, dos profetas. A lei. Na verdade, Torá, Neviim, Ketuvim. Lei, escritos e profetas. É disso que Paulo está falando. E as suas palavras, as suas, ó, deles, até os confins do mundo. É uma referência ao que Isaías está falando das palavras do profeta Isaías e dos demais profetas, falando que o Messias viria e que Jesus viria. Não é a pregação do evangelho de Cristo, não, GG. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com jeito insensato vos provocarei a ira. E Isaías oudamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, Romanos 10 não está dizendo que o evangelho foi pregado em toda parte da terra, toda criatura, não. Está falando da palavra dos profetas, gente. A palavra dos profetas. E foi anunciada a Israel, entendeu? As boas novas foram anunciadas previamente. Os profetas falaram que as boas novas viriam. Isaías falou, a lei de Moisés falava. A lei de Moisés falava. Tá. O que acontece nesse texto de Romanos, principalmente o versículo 18 ali, tá? Deixa eu só tirar aqui o professor aqui. Um abraço pro professor José Ferreira, que por sinal fez um debate bem legal comigo, entendeu? E enfim, até a gente tem que marcar outro debate. Tá falando sobre aquele texto ali, onde fala que o evangelho foi pregado por todo mundo. Ele usou o texto certo, só que ele não usou corretamente o texto, porque esse texto aqui mostra claramente a diferença de terra e oikumene, tá? Eu vou mostrar para vocês
qual é a diferença? Deixa eu mostrar primeiramente aqui, e deixa eu só diminuir um pouco, diminuir um pouquinho aqui, para que vocês possam perceber aqui a questão dos confins da terra, tá? Por exemplo, em Isaías ali, 26:15, você vai ver assim, ó. Tu, Senhor, aumente a esta nação. Que nação? Esta nação. Se você pegar o contexto todo aqui, tá? Eu só peguei a parte do texto. Se você pegar todo o contexto, colocar isso aqui no contexto, você vai ver que isso aqui foi Isaías se dirigiu a Judá. Ele começa falando sobre a oração dirigida a Judá. Ou seja, está falando de Israel, gente, não está falando do planeta todo. E aqui está falando da nação. E tu, Senhor, aumentaste esta nação, tu aumentaste essa nação, fizeste glorioso, alargaste todos os confins da terra. Se está aumentando a nação e alargando as extremidades da terra, é porque esse termo terra aqui, gente, deixa eu só ver se eu consigo colocar essa... Peraí. Aí, pronto, agora eu estou na frente aqui. Esse termo terra aqui, você tá vendo aqui? Extremidade da terra, tá? Tá significando o território de Israel que estava o quê? Aumentando. E não o mundo. E era algo conhecido. O que já não entra no contexto ali da explicação do o amigo do maior teólogo de todos os tempos. Que estava falando que não, a extremidade da terra, tá falando de algo desconhecido que eles não sabiam. Não, tá falando só do território de Israel, tá, gente? Se você pegar, por exemplo, aqui, olha, Ezequiel 29:10, você vai ver usando também o termo extremidade, confins, enfim, traduza como quiser, tá? Diz ali, ó, portanto, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios e tornarei a terra do Egito. Veja, como eu sempre falo assim, quando terra não é Israel, sempre coloca ali qual é a terra, qual é o território ali, ó, tá vendo? A terra do Egito, né? Fala assim, ó, e tornarei a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde a torre de Siene até os confins da Etiópia. Confins da Etiópia. Quando tá usando confins aqui, tá usando para um território. Só que ele está dando nome ao território. Quando não dá o nome ao território, como eu falei, é o território do próprio autor. Igualzinho Josué lá, que ele conquistou toda a terra e repartiu entre as tribos de Israel. Que terra? Foi o planeta Terra? Claro que não. Meu Deus do céu, é tão difícil entender isso. Mas claro que entende, gente. Mas é o apocalipse do desejo. O apocalipse do desejo. Eu preciso defender o meu apocalipsezinho que vai acontecer, né? Mas vamos continuar aqui, tá vendo? Prestem atenção. Do mesmo jeito ali, olha, que se usa lá em Atos 1:8 ali, Jerusalém, Judéia, Samaria, enfim, se podia colocar Galileia, podia colocar outros lugares ali, Cesareia, também lugares tudo dentro de um território, dentro do território de Israel, né? Ali em Mateus 19:1 fala assim, e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Por que ele fala confins da Judéia e não confins da terra aqui? Porque ele está falando apenas da extremidade de uma região dentro de Israel. Aqui é diferente um pouco ali de Atos 1:8, porque ele coloca toda Israel. Ele coloca ali, ó, Jerusalém, Judéia, vai aumentando. Jerusalém, Judéia, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e toda a extremidade, tá? Seria o melhor aqui, a tradução seria extremidade, toda a extremidade da terra, né? Aqui ele faz um pouco o contrário, porque ele sai da Galileia e ele quer o quê? Né? Ele quer pregar a palavra em todos os confins de uma região dentro do território, que seria o quê? A Judéia. Tá, a Judéia, então todos os confins da Judéia, não é que tem lugares desconhecidos, não, ele queria pregar por toda a extremidade daquele território, tá bom, gente? Se você pegar Romanos, agora entra na questão ali do professor, que eu falei para você que o professor, ele explicou de um modo certo e pegou o texto correto, só que ele explicou de um modo, ele usou um conceito errado, tá? Porque ali fala sim de mundo, mas do oikumene.
tá? Fala de mundo. Só que o texto se dirige sim aos israelitas e aos profetas, a pregação dos profetas, o anúncio, né, que os profetas fizeram a respeito de Jesus Cristo, né? E o que acontece? Prestem atenção aqui na concordância Strong's, que vai falar exatamente aqui que o que eles escutaram ali, que a voz que eles iriam escutar ali, iria sair de toda a terra. Prestem atenção aqui, deixa eu colocar até um quadradinho aqui, ver se eu consigo, né? Que ali a voz que eles iriam escutar ali iria sair de toda a terra, ou seja, dos profetas, e iria o quê, né? Iria alcançar até sim a extremidade do mundo, só que aqui está falando a extremidade do oicumene. Tá vendo a diferença aqui, ó? Pera aí, deixa eu pegar aqui, gente. Aqui, olha, ele iria pegar até a extremidade aqui do oicumene, aqui, ó, até os fins das partes ali do oicumene. Aí fala o mundo, quando se refere ao mundo, ou é o oicumene ou o cosmos. O oicumene significa o quê? O mundo do Império Romano, aquele mundo conhecido, tá? Sempre é traduzido como mundo. E o cosmos, o mundo do Império Romano, que era conhecido, e o mundo bárbaro desconhecido. Essa é a diferença do termo oicumene com o termo cosmos, tá? E prestem atenção que a voz iria sair, aquela voz que eles iriam escutar, que iria atingir até o oicumene, iria sair do quê? De toda a terra. E de onde saiu essa voz? Que terra que saiu? De Israel, minha gente. Tá aqui. De Israel. Presta atenção, vou ter que colocar aqui aqui, o termo Ges aqui, ó. Tá vendo o termo Ges aqui? A voz sai de Israel e atinge até os confins. Ali sim. Os confins do mundo. Só que é o oicumene, não os confins do Ges, terra. A extremidade do Ges, terra, assim, a extremidade do mundo oicumene. Tá aqui, ó, preste atenção aqui, ó, mundo oicumene, aqui, ó, mundo, terra, tá vendo? Vai lá e pega o contexto, tá falando exatamente da voz que saiu de Israel, da pregação que saiu de Israel, minha gente. Então por isso que o professor José Ferreira pegou o texto certo, o texto correto. Só que ele usou de um modo errado, ao meu ver, porque tinha que ter feito essa explicação, a diferença de Ges para oicumene. E esse texto aqui mostra exatamente a diferença do que é extremidade da terra, território de Israel, com a extremidade do mundo oicumene, que aí significa a extremidade do Império Romano, tá, minha gente? Deixa eu apagar aqui tudo que eu coloquei aqui. Vamos para outra questão aqui. O termo usado ali, que ele fala que é para mundo desconhecido, ali em Atos 1:8, na verdade é esse termo aqui, ó. Eu peguei até traduzir, tá? Coloquei para traduzir. Veja que é só o termo grego significa último, finalmente, até o fim. Não significa nada desconhecido. Não existe isso, tá? Não existe essa questão do desconhecido, tá? E sim até o último, até o final, até a extremidade. Ou seja, está falando que a palavra iria ser pregada até a extremidade do território de Israel. Mas aí vem aquela questão, então o evangelho não seria pregado no mundo todo? Claro que seria, mas é outro contexto. Jesus Cristo está dando um marco ali. Está dando um marco de algo que iria acontecer até a pregação do evangelho por toda a região ali de Israel. Tá dando um marco para eles, tá bom? E aí vem aqui, né? Preste atenção em Atos 1:8, que aí se usa o termo o quê? O termo Ges. Tá aqui, olha. Termo Ges. E não o termo oicumene. Mas está se referindo aqui, ó. Jerusalém. Preste atenção. Jerusalém, Judeia, Samaria, até a extremidade da terra. Estou falando de lugares e setores do território de Israel, minha gente. O que o cabra não conseguiu entender aqui? Sério. Ele não está falando Judeia, Jerusalém, Samaria, Galileia, Éfeso, Tessalônica, Filadélfia. Não está falando disso. Roma, Grécia, até os confins. Não, só falou aqui de lugares dentro do território de Israel. Então é claro que essa extremidade da terra aqui significa a mesma coisa que Isaías. Tá aqui, ó. A mesma coisa que Isaías fala. Até a extremidade da terra. Tá certo que aqui já é um termo, já é um texto do Antigo Testamento, se usa o hebraico, tá, beleza, mas
o termo, o conceito é o mesmo. Tá? Alargastes até a extremidade da terra, falando da nação de Israel. Tá aqui, olha, falando esta nação, a nação de Israel. E para terminar aqui, gente, mas aí o cabra fala assim, não, mas então você está falando que o evangelho, a palavra, né, seria pregada apenas, né, sei lá, até Israel? Não, aqui é porque Jesus Cristo está dando um marco aqui, só isso, é isso que Jesus Cristo está dando, um marco de tempo, tá? Porque ele manda sim o evangelho ser pregado por todo mundo, por todo o cosmos. Quando ele fala o mundo, ele vai usar aí quando ele fala o mundo todo, como Marcos 16:15, que ele fala, né, e de pregar o evangelho a toda criatura, ele vai citar o termo cosmos e não o termo guês aqui, minha gente. Tá aqui, preste atenção, ele fala toda criatura. Quando ele está falando de toda criatura, ele não está falando apenas dos judeus, ele não está falando apenas dos gentios, ele está colocando todo mundo no mesmo saco. E quando ele coloca todo mundo no mesmo saco, ele vai usar esse termo aqui, ó, todo o cosmos, e não todo o gués. É todo o cosmos. Tá aqui, minha gente, pelo amor de Deus. Tá aqui, olha. Todo o cosmos. Então toda a criatura, tá aqui, ó, toda a criatura, tá vendo? Toda a criação, toda a criatura aqui é do cosmos. Ele não tá falando todos os judeus. Se fala todos os judeus, como tá lá em Atos 1:8, que ele se dirige apenas aos israelitas, ele fala apenas de lugares dentro de Israel, tá? Aí sim, está se referindo à extremidade da terra, não do cosmos. Porque ele estava dando um marco para aqueles israelitas, um marco de tempo. Aqui não, filho. Aqui ele está dando já e mandando, ó, espalhe para todo mundo, toda criatura, todo o cosmos. É isso que ele está falando, tá bom? Então, minha gente, pelo amor de Deus, o que eles não entenderam? O que eles não entenderam? Eu estou aqui me perguntando o que eles não entenderam com essa questão dos confins da Terra, sabe? É sempre um sofisma diferente. Eu vou ler até o texto aqui de Atos, deixa eu até pegar o texto de Atos, né? Que é Atos 1:8. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, meu Deus do céu. Prestem atenção aqui, né? Aqui, ó, mas, e disse-lhes, não vos pertence saber o tempo, as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Quando Jesus Cristo está falando isso, tá, gente? Quando Jesus Cristo está falando, não, é porque eles estavam perguntando sobre o quê? Sobre a restauração de Israel. Quando ele antes de Cristo voltar ao Pai, eles perguntam, quando vai ser a restauração de Israel? Quando vai ser essa restauração de Israel? Aí ele fala assim, né? Aí Jesus Cristo responde, não pertence a vocês saber o tempo que isso vai acontecer, tá? Essa restauração de Israel, gente, está ligada exatamente à destruição do templo, à mudança da aliança. Mas não vou entrar nessa questão agora, tá? Isso aí eu já expliquei em outros vídeos, tá bom? Ele fala assim, mas recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da extremidade da terra, tá bom? É isso que ele está falando, que os apóstolos seriam a testemunha deles até os confins da extremidade, do final, qualquer coisa aí que você use aí, extremidade, confins da terra. Ele está falando do território de Israel. Como eu falei, Jerusalém, Judéia, Samaria, fica tudo em Israel. Tudo em Israel, tá bom? Eu não entendi até agora o que eles não entenderam nesse texto. Eu não entendi, até porque, como eu falei, Marcos 16:15, quando Jesus Cristo manda que o evangelho seja pregado a toda criatura, e não apenas aos judeus ou aos gentios, e sim a toda criatura, ele usa o termo cosmos, tá? Quando ele fala ali em Romanos 10:18, ele fala que a palavra de Deus sai da terra e vai até a extremidade do mundo, usa o termo oikumene. Ou seja, sai da terra. Que terra? Que terra que saiu a palavra? Do território de Israel. E chega até onde? O oikumene, a extremidade do oikumene. É isso que Jesus Cristo está falando, minha gente.
Eu não entendi até agora o que eles não entenderam nesse texto. Eles usaram textos ali que na verdade é um tiro no pé deles. Eles usaram textos que falando sobre, mas são novos céus e nova terra, que é o mundo, tá falando da Nova Jerusalém. Tá usando como figura de linguagem a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é um território, gente, é um território. Não é o mundo, não é o planeta. Aí o cara vai lá e me usa. Apocalipse 21. É uma brincadeira. Aí depois ele vem falando assim, não, mas em Atos 1, né, capítulo 1, versículo 8, tá falando até os confins da terra. E aí ele sugere, do nada, tira lá do fígado. Não, mas terra aqui tem que ser o planeta todo. Cara, Jesus Cristo tá falando exatamente de lugares e regiões dentro do território de Israel. Tá falando para os israelitas, minha gente. Pelo amor de Deus. É cada loucura que eu vejo sair desse povo futurístico aí. É cada loucura que eu vejo. E o pior de tudo, sabe? O que realmente, me dói é ver católico seguindo isso daí. É o católico da tipologia, é o católico futurístico, é o católico do Thread Talk seguindo a mesma coisa que essas pessoas aqui. Sério mesmo. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.